Eduardo Simonini e eu sou psicólogo. Eu me formei na UFMG em 1994. Então agora são 25 anos de formado em psicologia que eu tenho, 25 anos, uma trajetória dentro dessa área. E assim, quando eu me formei, o meu objetivo nunca foi discutir escola, nunca foi discutir educação, nunca foi discutir propriamente aprendizagem. Eu queria clínica. Tanto é que durante a minha formação em psicologia eu não fiz licenciatura. Lá no UFMG a gente poderia também ter habilitação de licenciaturas, mas eu fui direto para o bacharelado e depois para a formação psicóloga, não é meu interesse dar aula, né? Meu interesse era clinicar. Quando eu me formei, o meu primeiro movimento foi abrir meu consultório. Sabe? Eu abri meu consultório em 1995, logo em março de 95. Eu já abri o consultório. Eu brinco, né, que psicólogo tem uma vantagem muito grande. Você não fica desempregado, você fica sem cliente. Né? Com 2 cadeiras você já tem um espaço para trabalhar. Né? Então, quando eu abri meu consultório, eu tive contato, né, comecei a ter contato com os colegas da área, e em 1996, uma colega minha saiu do posto de saúde da prefeitura, ela era contratada no posto de saúde, e perguntou se eu queria ficar na vaga dela. Eu assumi a vaga dela, fiquei trabalhando no posto de saúde, no consultório privado, e assim, é sempre muito, nesse começo, é sempre muito lento, sabe? É muito devagar a construção dessa clínica privada. Até porque uma professora de psicologia lá, do meu curso, ela dizia para mim que você construir uma carreira demora pelo menos 5 anos. Na época eu achei assim, nossa, 5 anos depois de formado, até estabilizar uma carreira. E eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. A gente demora um pouco para se estabilizar na carreira, porque até para você fazer uma quantidade de clientes que estabilizem seu consultório, isso demora um pouco. Né? Porque a principal propaganda que você tem é o boca a boca. E esse boca a boca, ele vai crescendo aos poucos à medida que você faz um trabalho que ele produza uma satisfação, produza um efeito nos clientes que você tem. E nesse período eu estava, quando eu comecei no posto de saúde, foi quando também meu consultório começou a engatar. Né? Eu lembro que eu tive uma quantidade significativa de clientes no final do meu período do posto de saúde da prefeitura. Eu achei interessante que eu pensava que eu ia ficar exclusivamente na clínica. Né? Só que houve uma abertura de um concurso para professor substituto na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Educação. Como eu disse, não era minha pretensão ser professor, mas eu fui fazer esse concurso para substituto. A prefeitura tinha mudado o prefeito cancelou todos os contratos, então eu iria ficar desempregado da prefeitura. E eu resolvi fazer esse concurso e acabei passando como professor substituto do Departamento de Educação. Como eu disse, eu nunca tinha dado aula, sabe? E para mim foi uma grande aventura, sabe? Naquele primeiro momento, né, de começar a dar aula, eu assumi uma disciplina chamada Dinâmica de Grupo e uma outra disciplina chamada Psicologia da Educação. E eu fui me tornando professor, sendo professor, né? Dando aula e sendo professor. Isso aconteceu em 1997, né? Quando eu entrei como substituto, e no final daquele mesmo ano eu fiz um outro concurso para professor efetivo, dentro do mesmo Departamento de Educação, e também passei nessa prova para professor efetivo e me tornei um professor auxiliar na Universidade Federal de Viçosa. Isso em 1998 saiu a oficialização do meu contrato.
né? Então, eu dou aula no Departamento de Educação há mais de 20 anos, né? E sou psicólogo há 25 anos. E esses dois mundos, eles se compuseram na minha vida de uma forma muito interessante, porque a clínica é um espaço meio solitário, né? Você não tem muitos interlocutores no processo de consultório. Já a universidade era diferente, você o tempo todo relacionando com os alunos, a universidade te força a estudar, sabe? É sempre um risco da clínica de você ficar confortável no conhecimento que você tem, confortável no nome que você cria, e você vai deixando de investir no estudo, né? E a universidade, ela puxa para esse outro lado na minha vida. Ela puxava para estudar, ela puxava para conhecer coisas novas, né? E por sua vez, ela trazia, eu levava para a universidade o meu conhecimento da prática clínica, né? O meu conhecimento da vivência, eu brinco que é o desespero da prática, né? Porque eu não acho uma clínica uma experiência leve, não acho uma clínica uma experiência tranquila, tá? Eu acho uma clínica uma experiência muito desafiadora, não apenas para o cliente, mas para nós mesmos, né? Porque a gente está numa linha muito tênue de ajudar na construção de uma pessoa, né, ajudar na reconstrução de vidas, e ao mesmo tempo ser polícia, ser fonte de julgamento, achar que o mundo tem que ser parecido com o que a gente acredita que é o mundo, né? Então o tempo todo a gente tem que estar se analisando. E dentro da universidade eu fui encontrando essa área que muitos chamam de psicologia da educação, que foi a área para a qual fiz o concurso e comecei a dar aulas. E uma coisa que eu achava interessante era que eu sentia que educação e psicologia não eram dimensões tão diferentes quanto à primeira vista eu tinha imaginado quando eu estava fazendo o curso de graduação. Por quê? Porque o que eu fui notar era que tanto na área da educação quanto na área da psicologia, o tema de debate é o processo de aprendizagem. Se você está no seu consultório com o seu cliente, o que você está trabalhando com o seu cliente é aprendizagem. Como ele vai aprender a analisar uma situação, como vocês vão aprender outras perspectivas. Quando você interpreta um cliente, que você está fazendo uma mudança de perspectiva dentro de um tipo de realidade que ele compunha. Ou seja, uma mudança de perspectiva é igualmente uma mudança nas lógicas de aprendizagem. Então eu comecei a perceber que quando eu faço psicologia na clínica, eu trabalho o tempo todo com o processo de aprendizagem. E quando eu vou estudar a psicologia da educação, é uma psicologia voltada também para os processos de aprendizagem. E isso ficou muito marcado para mim quando eu fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado e o meu pós-doutorado. Eu fiz mestrado em psicologia social na UERJ, depois eu fiz doutorado em educação também na UERJ, apesar de ser no mesmo universidade, não havia comunicação esses dois departamentos. E depois eu fiz meu pós-doutorado em psicologia na PUC, Minas. E uma coisa que eu achei muito interessante nesses 3 locais de formação é que eu li a mesma orientação teórica, ou o mesmo conjunto de autores. Os autores que eu li no meu mestrado funcionaram no meu doutorado, que funcionaram no meu pós-doutorado. Principalmente porque, como a psicologia, a gente discute essencialmente processos de aprendizagem, a psicologia não se reduz exclusivamente em trabalho de psicólogos, mas ela conversa com a antropologia, com a sociologia, com a história, com a geografia, com a biologia, por que não, com a química, por que não,
tá? Com a filosofia, com a literatura. Então foram esse conjunto de saberes que atravessou essa minha formação. E quando eu entro na Universidade Federal de Viçosa para dar aula especial de Psicologia da Educação, o que eu encontro é essa conversa íntima da psicologia com o processo de aprendizagem. Até porque quando a gente vai ver na história de psicologia, a figura de Wilhelm Wundt, ela é muito significativa porque o interesse de Wundt no século XIX, começo do século XX, é estudar a consciência. E a consciência é a noção de como nós sabemos as coisas. E o ato de saber das coisas é como nós aprendemos o mundo. Isso que foi uma interrogação que a psicologia faz, os seus primórdios. Como nós aprendemos a realidade. E dentro dessa dinâmica, você pega, por exemplo, a experiência de Watson, o pai do behaviorismo. Watson, ele contestava Wundt, ele fazia uma crítica muito grande a essa psicologia da consciência, porque para Watson consciência era uma abstração, era uma ilusão, você não pega a consciência. A psicologia para Watson é o estudo do comportamento estritamente observável. E aquilo que você, inclusive que ele joga muito para a fisiologia humana, né, a explicação das nossas condutas. E dentro dessa lógica de Watson, de entender o comportamento como fruto do meio, como fruto da nossa interação com o ambiente, como esse ambiente nos afeta, o Watson também mexeu com a educação. Ele escreveu um livro sobre como educar seus filhos. Sabe? E um livro que teve muito sucesso na época, que foi lançado no começo do século XX, foi um boom editorial. E nesse livro, o Watson ele fazia uma crítica a qualquer coisa que fosse de uma dimensão abstrata, como por exemplo a emoção. Nesse livro, Watson falava que os pais não podem perder tempo elogiando os filhos, fazendo carinho nos filhos, podem fazer isso nos momentos de estrita excelência das crianças. Na hora que eles alcançassem desempenhos assim louváveis, poderia fazer um carinho como um pequeno reforço. Sabe? Mas é a ideia de que os afetos, as manifestações afetivas, os carinhos, esses elementos não tornam uma aprendizagem mais objetiva para as crianças. Como falei, essa noção de ciência como ausência de afeto, né, era o que montava o livro de Watson sobre educação. Então, a gente tem que o Watson, o pai do behaviorismo, ele vai discutir sobre educação, e dentro da orientação comportamentalista, por exemplo, a gente tem o Edward Lee Thorndike. Thorndike, ele é o pai em 1903, ele escreve um artigo, um livro, agora me foge, onde ele usa o nome psicologia escolar. Thorndike, ele criou uma concepção teórica que ele deu o nome de lei do efeito. O lei do efeito, ele falava que um organismo tende a repetir uma atitude que o efeito lhe é agradável e a repelir uma atitude que o efeito é desagradável. Watson, Thorndike, ele está discutindo dentro do campo da relação do organismo com o ambiente. Tá? Então tem até uma experiência que ele fez com o gato lá, que ficou famoso, né? O gato dentro da caixinha, que ele conseguia sair da caixinha criando ferramentas de escape a partir dos efeitos que ele tem, de acordo com o comportamento que ele realiza e tal. Mas o Thorndike, essa lei do efeito, ele vai estendê-la, por exemplo, para a educação, quando ele vai discutir psicologia escolar ou psicologia dentro da escola, instituição escolar, ele vai dizer como era importante que os professores não usassem métodos punitivos para favorecer a educação, e sim atitudes onde eles valorizassem o caminho que um aluno teve. Então, já que o organismo ele tende a repetir o que ele era agradável, então uma experiência de um reforço
isso aí é um conceito que depois Skinner vai trabalhar melhor, uma conceito de um reforço favoreceria. Então, Thorndike também fala de escola, também fala de educação, também fala de um processo de aprendizagem, porque a psicologia dentro da escola seria uma extensão dos processos de aprendizagem nossa no cotidiano não escolar. Né? E o Skinner mesmo, a gente está numa discussão comportamentalista, o próprio Skinner ele vai sustentar a ideia de que o reforço, né, que é todo estímulo que quando apresentado aumenta a possibilidade de um comportamento acontecer, ele interfere de sobremaneira nos processos de aprendizagem, principalmente aprendizagem escolar. Tanto é que Skinner ele vai idealizar as chamadas máquinas de aprender, que seriam hoje mais ou menos como um pequeno computador, né, que dá um reforço para o estudante à medida que ele vai acertando questões. Então essas máquinas de aprender, você não precisa do professor. O estudante aprende a partir das consequências das suas ações, que seriam exatamente por comportamentos operantes, né? Como Skinner propõe, o que Thorndike falou brevemente de lei de efeito, a gente tem um trabalho muito maior, uma teorização mais elaborada de Skinner, no que quando ele diz sobre comportamentos operantes, que é esse que a gente aprende com as consequências nas ações. Então as máquinas de aprender são uma atualização dos comportamentos operantes de Skinner, que também foco na educação, foco na escola. Né? E dentro dessa discussão, a gente pega, por exemplo, o outro ramo, outra linha da psicologia, que seria o humanismo. Rogers, ele vai por um referencial teórico completamente diferente de Skinner, de Watson, né? Até de Wundt. Né? Rogers ele vai falar de uma perspectiva de tendência. Tá? Nós somos o organismo que tem ou melhor, nós, não apenas nós, tudo no universo tem uma tendência à autorrealização, tem uma tendência a se tornar aquilo que se é. Né? E essa proposta de Rogers, esse entendimento dessa tendência ao crescimento, também Rogers vai fazer um grande investimento nos processos de educação, principalmente quando ele transforma a abordagem não diretiva, centrada no cliente, numa abordagem não diretiva na escola e na aprendizagem. Então o Rogers ele vai propor muito a concepção da aprendizagem significativa, que as pessoas, um aluno, só aprende aquilo que o toca, aquilo que o marca, aquilo que faz parte do seu campo de experiência. E Rogers mesmo diz que, num artigo dele, ele fala que ninguém ensina ninguém. Não tem jeito de você forçar uma pessoa a aprender algo. Sabe? A pessoa aprende a partir do que a afeta, do que a toca. Então, se você deixar uma pessoa livre para buscar os seus próprios interesses, ela vai aprender mais e melhor do que você forçar essa aprendizagem. Então, Rogers, por exemplo, ele não acreditava nem no professor nem na escola. Tá? Ele tece críticas à estrutura da escola, à estrutura do ensino, por ser algo que desconsidera esse mundo do aluno e protagonismo do aluno. Obviamente, se a gente hoje se a gente tiver uma prática rogeriana, sabe, que cada aluno criar dentro da disciplina seu próprio caminho de reflexão, compor seus próprios interesses, se um professor fizer isso numa sala, ele vai ser criticado, como se ele não quisesse dar aula. Né? Porque nós estamos acostumados, desde o jardim de infância, a alguém nos dizer o que nós temos que aprender. Né? Esse aprendizado, esse encantamento por algo, a gente espera que alguém traga. E isso que Rogers ele vai questionar e vai dizer que cada um tem que encontrar o seu próprio sabor, o seu próprio caminho, o seu próprio gosto nas coisas. Mas isso baseado em orientação psicológica. Né? Mesmo Freud, que às vezes a gente fala assim, psicanálise, educação, Freud ele pouco discutiu, ou quase nada discutiu sobre escola, sobre educação, mas tem um artigo dele, se não me engano o título é Psicologia do Escolar, né, onde ele faz um trabalho em que ele relaciona a figura do professor, a figura do pai, né,
e faz essa relação com o complexo de Édipo. O quanto na educação as relações de transferência, a questão edípica, ela interfere em processos de aprendizagem. Então, assim, todos esses saberes psicológicos são saberes para qualquer área, seja o trabalho, seja a clínica individual, seja a psicologia de grupos, seja a escola, sabe? A psicologia não é um saber fragmentado, e eu tenho muita crítica, assim, no sentido de que existe uma psicologia exclusivamente para o trabalho, exclusivamente para a escola, exclusivamente para a clínica. Sabe? Eu acredito que nós estudamos uma psicologia maior e diferentes áreas tensionam as nossas questões dentro dessa perspectiva da psicologia. Então, assim, quando a gente pensa, então, a psicologia da educação, a psicologia escolar, é uma dessas fragmentações de um campo maior, que é o estudo da psicologia ou de como nós aprendemos o mundo, né? Como o estudo da alma é o estudo de como essa alma sente a realidade e produz realidade nesse sentido. E dentro da psicologia da educação, a psicologia é uma apropriação que se faz para discutir especificamente processos de aprendizagem, né? E é o momento onde autores não psicólogos entram em cena, né? Como, por exemplo, você pega Piaget e Vygotsky, por exemplo, Vallon, que são autores que eles vão se compondo essa área de psicologia da educação. Só que mesmo Piaget, Vygotsky, é interessante que quando eles falam de aprendizagem, os processos de aprendizagem, Piaget, por exemplo, ele vai construir toda uma lógica de conhecimento de como nós aprendemos. Às vezes é muito redutor restringir Piaget à criança, como a criança aprende. Não, Piaget é muito mais complexo que isso. A proposta dele é discutir como o ser humano aprende, da infância à idade adulta, né? Mas é um modelo. Piaget propõe um modelo que não necessariamente totaliza todas as teorias. Piaget, por exemplo, ele tem a concepção de que esse processo de aprendizado, de tudo que nós passamos, é universal. Ele é biologicamente determinado por uma questão de uma estrutura universal do conhecimento, por exemplo. Vygotsky, que é um russo, ele vai em outra direção. Ele vai dizer que os nossos processos de aprendizagem, eles conversam com as dinâmicas sociais que nós vivemos. Piaget vai falar, primeiro nós temos que desenvolver estrutura para aprender algo. Vygotsky vai falar que primeiro nós temos que relacionar a sociedade para aprender alguma coisa. Então, um é estruturalista, o outro é uma psicologia sociohistórica, que nós nos definimos a partir das nossas inserções sociais. Qual é o certo? Qual é o errado? Não é uma questão. A questão é que isso se aproxima muito da psicologia, que quando nós encontramos diferentes teorias, nós vemos também o entendimento que nós aprendemos por diferentes caminhos, por diferentes dinâmicas. E isso que a gente discute em psicologia da educação. Como diferentes autores propõem diferentes entendimentos de como nós aprendemos. E isso, para mim, não tem diferença nenhuma da clínica. Porque quando você, enquanto psicólogo, vai atender seu cliente, você se instrumentaliza de uma teoria ou de um conjunto de teorias que compreendem uma aprendizagem de uma determinada forma, compreendem a aprendizagem numa determinada dinâmica. Se você é psicanalista, comportamentalista, humanista, existencialista, a maneira de ver o mundo é outra. Então, quando a gente discute psicologia da aprendizagem, a gente discute não apenas a forma de aprender certa, mas os diferentes modos de se conceber um ser humano e como esses diferentes modos compreendem diferentes intervenções nos processos de aprendizagem. Dentro dessa questão da psicologia da aprendizagem, tem a psicologia escolar, né?
Muitos criticam dividir também, que tudo está muito junto, sabe? É um contínuo. Mas dentro da psicologia escolar, é a psicologia voltada para a escola, para a instituição escola. Tá? Então a psicologia da aprendizagem fala de um processo mais amplo do processo de aprender, tá? Enquanto a psicologia escolar discute esse processo de aprender na instituição escola. E enquanto o Brasil, o desenvolvimento da psicologia no Brasil, no século XX, ele foi crescendo junto com a preocupação com a aprendizagem na escola. Né? Então a psicologia da aprendizagem, a psicologia escolar, elas foram todas desenvolvendo de uma maneira muito juntas, muito próximas. Né? E a psicologia escolar, enquanto uma extensão dessa discussão de aprendizagem, ela se focou por muito tempo no debate sobre problemas de aprendizagem. Crianças, problema na escola, indisciplina, e até hoje. A psicologia é demandada até hoje para debater problemas desse tipo. Né? Indisciplina, aí vocês vão ver como psicólogos, vocês vão ser chamados para falar para os pais sobre comportamento, relação do pai-escola, sexualidade, indisciplina, problemas específicos de aprendizagem, essas coisas. Então a psicologia escolar, ela começa muito forte, situada nessa discussão de problemas de aprendizagem, de alunos específicos. Né? Com o tempo, além disso, se faz uma crítica a esse papel do psicólogo dentro da escola, sabe? Que o psicólogo, por exemplo, da escola, ele não vai fazer clínica na escola, ele não vai fazer atendimento individual na escola. Também, além de discutir os problemas de aprendizagem, o psicólogo ele conversa com as relações que envolvem a escola. Então a escola tem relação entre os alunos, relação dos professores com os alunos, relação dos professores entre si, relação dos professores com os pais, relação dos pais com os alunos. Então a psicologia escolar, ela não se restringe apenas à questão de aprendizagem específica, mas também ela discute sobre as relações, sobre esse conjunto de problemáticas que o local escola ela é um foco dessas tensões, que a escola é um micromundo, a escola é um micro-universo, né? E dentro desse micro-universo, toda uma sociedade, todos os problemas sociais se materializam dentro do cotidiano de uma experiência escolar. Então, a psicologia escolar tanto lida com problemas específicos de aprendizagem, aí tem psicólogos que se dedicam ao desenvolvimento de uma psicopedagogia, que vão ser especialistas em localizar e tratar determinados momentos, determinados problemas, como hiperatividade, autismo, problemas de aprender a escrever, a ler, né? Ou outros psicólogos vão também tratar essa escola como um campo de relações. Então vai se discutir essas lógicas de convívio, vai se discutir a comunidade, vai se discutir problemas relacionais dentro do processo de aprendizagem, que não são exclusivamente cognitivos, mas são também problemas sociais. Tá? Por exemplo, uma vez eu fui chamado a uma escola que a queixa da diretora era que uma professora não estava aguentando uma sala. Ela estava em desespero, querendo largar a profissão. E eu cheguei na escola e reuni com todos os professores envolvidos para discutir o que estava acontecendo. Né? E o que emergiu dessa dinâmica é que o problema daquela sala, daquela professora, não era exclusivamente dela. Havia na relação da escola com a comunidade uma batalha, onde a comunidade via a escola como inimigo e a escola via a comunidade como agressora. E essa relação estava tensionando, explodindo dentro da sala daquela professora, porque ela não poderia, ela chamava a atenção de um aluno, o aluno meio que dizia assim, meu pai falou para não te obedecer não, que vocês não sabem de nada. Sabe? Então a diretora ficava irritada, nervosa, e
quando eu fui analisar com mais cuidado, havia uma guerra estabelecida entre a direção, os alunos e os pais. Sabe? Então, o processo de intervenção envolveria muito a aproximação, não apenas dos pais da escola, mas da direção dos professores, a relação com os pais, para construir um campo de negociações. Um campo de negociações que não estava sendo feito, e nisso produzia um estresse de ambos os lados que se sentiam agredidos. Né? Então, assim, a psicologia escolar vai falar sobre processo de aprendizagem, problemas de aprendizagem, mas também relações escolares, relações institucionais. Vai fazer tipo uma análise institucional daquilo que produziu problemas e tensões que vão para além de um problema específico de um aluno e como esse problema específico de uma indisciplina, de uma dificuldade estabelecida nas relações, falam de um contexto social mais amplo e mais complexo. Né? Espero ter sido um pouquinho esclarecedor dentro disso e fico à disposição para outros encontros. Um abração para vocês.